Graça e paz, irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus por esta noite em que estamos aqui para celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de abril de 2020 e todos vocês que estão acompanhando o nosso culto são muito bem-vindos em nosso meio. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor e para isso eu quero convidar você para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 1. Vamos recordar, à luz da narrativa do evangelista Marcos, os detalhes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim o texto: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: que nos moverá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viam um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e digam a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos e irmãs, nesta noite de ressurreição e de celebração da vitória de Cristo sobre a morte, nós podemos, à luz deste texto, reafirmarmos que o sepulcro de Jesus continua vazio. Ele venceu a morte. Ele voltou à presença de Deus Pai Todo-Poderoso e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Pela alegria da ressurreição, pela alegria desta noite de redenção, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por todos os inumeráveis benefícios com que Ele tem nos agraciado. Oremos. Pai, nós te bendizemos porque estamos reunidos enquanto igreja para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte.
Te agradecemos porque esta noite é noite de ressurreição. Este domingo é domingo de ressurreição. É domingo da ressurreição daqueles que estão mortos. É domingo da ressurreição de sonhos que foram sepultados. É domingo de ressurreição, ó Pai, sobre a vida de toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Cremos que o Teu Evangelho é um Evangelho vivo, é um Evangelho dinâmico, é um Evangelho contemporâneo, é um Evangelho que agiu com poder e graça no passado, tem agido com poder e graça no presente e vai continuar agindo com poder e graça no futuro. Senhor, vai visitando agora cada lar, vai visitando agora cada filho e filha que está reunido em sua casa para lhe prestar culto, para lhe prestar adoração. Senhor, vai neste momento também, fortalecendo o coração deste teu filho e desta tua filha. Espírito Santo, vai agindo através do poder desta palavra revelada, vai agindo através do anúncio do teu evangelho que é libertador. Cremos, Pai, que ao som do anúncio do teu evangelho, cadeias serão quebradas nesta noite no nome de Jesus. Ao som do anúncio do evangelho que retrata vida e ressurreição, cremos que famílias serão impactadas, cremos que homens e mulheres render-se-ão aos pés do Senhor Jesus que vivo está. Senhor, agora também, em que unimos a nossa fé, queremos te pedir perdão pelos pecados que temos cometido, por pensamentos, por obras, por palavras, o bem que deveríamos fazer, não temos feito, como disse o apóstolo Paulo, mas nós cremos, Pai, que através da nossa confissão sincera, genuína e profunda, há poder no sangue de Jesus para nos perdoar, há poder no sangue de Jesus para lavar as nossas vestimentas espirituais. A Tua palavra nos diz que a única situação que tem poder de nos separar de Tua santidade são os nossos pecados. Senhor, vai agora absolvendo as nossas culpas, vai agora absolvendo-nos de todos os nossos erros. Nos comprometemos, Pai, diante de Tua santidade, a não pecarmos mais contra o Senhor, a não pecarmos mais contra a Tua palavra, a não pecarmos mais contra o nosso próximo. É em Teu nome, Deus, que Te bendizemos e Te agradecemos pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os aguilhões da morte. Senhor Jesus, seja entronizado nesta noite, seja glorificado nesta noite. Esta, Senhor, é a nossa oração, e por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo neste culto, e por tudo aquilo que o Senhor haverá de continuar realizando, nós Te agradecemos e assim o fazemos, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Permaneça ligado na palavra de Deus, permaneça ligado no trono de Deus, porque há uma mensagem genuína, há uma revelação do Espírito Santo para edificar você e a sua casa nesta noite de domingo de ressurreição. E aí nós vamos permanecer na palavra de Deus. Nós iniciamos em Lucas, agora nós vamos dar uma passeada indo até o livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, no versículo de número 23, já entrando no momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Nos diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada, é a sua luz. O contexto aqui é da Nova Jerusalém. Nós sabemos que após a ressurreição de Jesus, Ele apareceu a alguns homens e mulheres, e Ele retornou a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, naquele momento de despedida e de retorno ao trono do Pai, Ele dirige uma palavra aos discípulos que estavam apreensivos,
dizendo: olha, eu estou voltando para a casa do Pai, eu vou preparar morada para vocês, e quando as moradas estiverem prontas, eu haverei de voltar para buscá-los. E agora, o que nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, é uma descrição de como será a nova Jerusalém. É um detalhamento de como nós haveremos de desfrutar destes palacetes, né, destas moradas que Jesus foi preparar e haverá em breve de voltar para buscar a sua igreja, para que lá estejamos desfrutando destas maravilhas preparadas por Ele. E nos diz aqui em Apocalipse 21, 23, que na Nova Jerusalém, nesta cidade preparada pelo Senhor ressurreto, pelo Cristo ressurreto, lá não haverá necessidade do sol para clarear, não haverá a necessidade da lua para iluminar, porque a glória de Deus iluminará a Nova Jerusalém. A glória de Deus iluminará as moradas que Cristo está preparando para vir nos buscar e levar para desfrutar delas. E ainda nos diz o complemento do verso de número 23 de Apocalipse, no capítulo de número 21, porque nela não haverá noite, meus irmãos e minhas irmãs. A glória de Deus iluminará esta cidade, e o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele será a lâmpada da Nova Jerusalém, será a lâmpada desta cidade. Vamos fazer uma conexão com o que acabamos de ler aqui em Apocalipse 21, 23 com João 8, 12. São dois versículos que nós queremos nos basear, que nós queremos ter como referência nesta noite para a meditação da palavra de Deus. Apocalipse 21, 23 acabamos de ler, e agora estamos indo para João, no capítulo 8, no versículo de número 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, disse Jesus, terá a luz da vida. Em Apocalipse, uma referência à glória de Deus e ao Cordeiro de Deus como sendo a lâmpada que vai iluminar a Nova Jerusalém. E agora, já no contexto joanino, no capítulo 8, versículo de número 12, Jesus fazendo uma declaração para os seus discípulos e discípulas, dizendo que Ele era a luz do mundo. Jesus afirmando que quem o seguia não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. Irmãos, irmãs, nesta noite de Páscoa, nesta noite em que celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a vitória da vida abundante sobre a morte, nós temos seguido o coelho da Páscoa ou temos seguido o Cordeiro Pascal? Quais são as pegadas que nós temos seguido no nosso dia a dia? Quais são as pegadas que a igreja contemporânea tem seguido nestes últimos dias e tempos da igreja aqui na face da terra, aguardando com expectativa o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor? Luz e lâmpada são bênçãos ou não são? Quantos de nós, agora que estamos acostumados com a lâmpada, agora que estamos acostumados com a energia elétrica, agora que estamos acostumados com a luz, podemos ficar distantes, podemos ficar sem utilizar estas duas bênçãos, a luz e a lâmpada? Como podemos imaginar a vida sem a luz? Como nós, neste momento, fechando por alguns instantes os nossos olhos, podemos imaginar as nossas vidas sem a lâmpada? Feche por alguns segundos os seus olhos, faça esse exercício agora. Feche os seus olhos, tente imaginar o restante da sua vida sem ter o contato com a luz, sem ter o contato com a claridade,
sem ter o contato com aquilo que ilumina, com aquilo que nos faz perceber e enxergar o que está diante de nós. Sabemos, irmãos e irmãs, que a vida sem a luz e a lâmpada tornar-se-ia bem mais difícil. Nesta noite estamos celebrando a Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário cristão. Sabemos que as duas datas mais importantes para a Igreja de Cristo é o nascimento e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Natal em dezembro e é a Páscoa no mês de abril. Duas datas que vão nortear o cristianismo. Duas datas que vão inspirar por demais as nossas igrejas. E se não fosse esse contexto de isolamento, nós estaríamos reunidos com os nossos irmãos e irmãs, celebrando a Deus em culto de ressurreição. Assim como nós iniciamos a Semana Santa no domingo passado, passando pelo Domingo de Ramos, assim como nós demos continuidade na segunda-feira, com todos os momentos em que o Evangelho nos fez lembrar da Semana Santa e dos últimos episódios do ministério de Jesus Cristo. Na sexta nós passamos por um tempo em que recordamos a paixão e morte, em que refletimos a respeito das 7 últimas palavras ou expressões de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ontem foi sábado de aleluia, um sábado em que Jesus Cristo foi sepultado, um sábado em que a palavra de Deus disse que ele desceu ao inferno e tomou as chaves da morte das mãos do inimigo. Agora nós estamos no domingo da ressurreição, estamos no domingo da celebração. Alguns anos atrás, ao entrar em um mercado para as compras, eu percebi na entrada que existiam algumas pegadas de coelho que tinham sido colocadas intencionalmente naquele supermercado, e nós percebemos ao entrar ali que tinha uma frase que estava chamando muito a nossa atenção, e a frase dizia: siga as pegadas do coelho. Era época de Páscoa, era também o mês de abril. E eu comecei a refletir naquela situação e uma pergunta brotou dentro de mim: para onde levariam aquelas pegadas? Para onde levaria aquela primeira frase que motivava as pessoas a seguir as pegadas do coelho? Imaginei a cena. Certamente aquelas pegadas me levariam para um lugar de aparentes delícias, de chocolates para todos os lados, um lugar comercialmente bem preparado, bem ornamentado, chocolates que me fariam consumir com um propósito errado, porque o lugar, como disse, era atraente, formas e sabores variados. Um lugar que certamente me afastaria da verdade central do Evangelho e me impediria de viver as verdades de Deus. Nada contra, nesta época do ano, consumirmos o chocolate. Nada contra, nesta época do ano, comermos o peixe, o bacalhau. Mas eu creio que isso continua se repetindo. Muitas pegadas permanecem fixadas no chão da vida e bem diante dos nossos olhos. Estas pegadas acabam nos afastando da direção que Deus nos oferece através da referência que é Jesus Cristo. Não nos esqueçamos nesta noite de Páscoa que Jesus Cristo continua sendo a lâmpada. Jesus Cristo continua sendo a luz do mundo. Jesus Cristo continua sendo responsável por trazer claridade e luz. Jesus Cristo continua sendo o mesmo que tem o poder, através da sua claridade e luz, de dissipar todos os sinais de trevas. Os 2 versículos que lemos, tanto o versículo de Apocalipse como o versículo de João, são versículos que nos apresentam Jesus como luz e lâmpada. Que pegadas nós temos seguido nestes últimos dias da igreja na terra, irmãos e irmãs. Nesta noite de Páscoa, quais são as pegadas que nós temos seguido? Quais são as pegadas que nós, povo de Deus, temos seguido?
Para onde temos sido conduzidos, irmãos e irmãs? À luz das pegadas que temos seguido, para qual precipício as nossas casas estão caminhando? Para onde os nossos relacionamentos estão sendo conduzidos através das pegadas que eu e você temos, às vezes, erroneamente seguido? Quais são as pegadas que temos seguido no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional? Reconhecemos que andar na luz é bem melhor e é bem mais seguro. Queremos de fato continuarmos andando na luz, queremos de fato continuarmos enfrentando caminhos que sejam seguros para nós, caminhos que sejam seguros para os nossos filhos, queremos isso nas nossas vidas. Caso queiramos continuar trilhando por caminhos e seguindo as pegadas de Cristo por caminhos e sendas seguras, nós precisamos pensar em algumas situações nesta noite. Nas pegadas do Cordeiro Santo de Deus, nós sempre vamos encontrar a salvação. Se decidirmos continuar seguindo as pegadas do Cordeiro de Deus, que é lâmpada, que é luz, que ilumina a Nova Jerusalém e que ilumina as nossas vidas e as nossas casas, nós não vamos perder de vista aquilo que sabemos que está em João, no capítulo 3, no versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para que todo o que nele crê tenha a certeza da vida eterna. Atos 4,12 vai nos dizer que em nenhum outro há salvação. A salvação está apenas em Jesus. A salvação é desfrutada apenas na pessoa de Jesus. Apenas a comunhão, apenas a vida lançada na presença de Jesus haverá de experimentar a integralidade, a inteireza da salvação, meus irmãos e minhas irmãs. Não nos esqueçamos que se decidirmos até o momento em que o Senhor voltar para buscar a igreja, perseguirmos as pegadas do Cordeiro, haveremos de continuar desfrutando da promessa da salvação em nome de Jesus. Além da salvação, nas pegadas do Cordeiro nós encontramos também satisfação. Vamos ver o que está em João 10:9. João 10:9 vai nos dizer o que encontramos quando nós decidimos seguir as pisadas do Cordeiro. E ele diz: eu sou a porta. O mesmo Cristo que disse: eu sou a luz. O mesmo Cristo que disse: eu sou aquele que tem o poder de iluminar, sou também a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará também a pastagem. Jesus disse: eu sou a porta. O Cordeiro de Deus nos disse, meus irmãos e minhas irmãs, que todo aquele que entrar por ele salvar-se-á. Todo aquele que entrar por ele, todo aquele que estiver na presença dele, todo aquele que permanecer na presença dele, encontrará satisfação, entrará e sairá e encontrará para si pastagens, alimento que satisfaz. Estar em comunhão genuína e aprofundada com Cristo nos leva, meus irmãos e minhas irmãs, a experimentarmos da saciedade que Ele tem disponível para a nossa alma. Só Jesus pode produzir a verdadeira satisfação. Os bens materiais não têm o poder de produzir a verdadeira satisfação. As realizações pessoais não têm o poder, somente através delas ou nelas, de produzir a verdadeira satisfação.
são importantes, devem ser buscadas, devem ser experimentadas, mas só o Cordeiro de Deus que é luz, só o Cordeiro de Deus que ilumina, só o Cordeiro de Deus que esclarece, só Ele tem o poder de gerar em nós e dentro de nós a verdadeira satisfação. E se estivermos nele que é a porta, e se sairmos por ele que é a porta, nós seremos direcionados a pastos verdejantes, nós seremos direcionados a um alimento que satisfará e trará sobre nós, meus irmãos e minhas irmãs, o verdadeiro sentido da nossa vida e da nossa existência. Além de termos nas pegadas do Cordeiro a salvação e a satisfação, nas pegadas do Cordeiro nós encontramos a edificação. É o que nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 7. Mateus 7, do 24 ao 27, vai nos dizer que nas pegadas do Cordeiro nós encontramos também a edificação. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. 7, 24 a 27 de Mateus nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A vida humana precisa estar alicerçada na rocha ou na areia. Eu acredito que o nosso esforço, irmãos e irmãs, desde quando tivemos um encontro real com Cristo, tem sido todo ele focado em desenvolvermos uma espiritualidade que esteja firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Não existe uma terceira opção. Ou nós construímos as nossas vidas alicerçados sobre a rocha, ou nós construímos as nossas vidas alicerçadas sobre a areia. Não há uma terceira opção, não há uma terceira alternativa. Qualquer coisa que não seja o caminho do Cordeiro é areia movediça na certa. Não suportará as lutas que virão, não suportará as quarentenas, não suportará os flagelos, não suportará as patologias, as incertezas, não suportará os imprevistos, não suportará as afrontas, não suportará as perseguições, as angústias, as alturas, as profundidades, as coisas do presente, do porvir, não suportará a adversidade, a espada, a vida, a morte. Nós glorificamos o nome do Senhor por esta noite de ressurreição, por esta noite de Páscoa, por esta noite que celebramos a passagem da morte para a vida, nos recordando que nas pegadas do Cordeiro, seguindo as pegadas do Cordeiro, se inspirando através das pegadas de Cristo, através do exemplo de Cristo nesta terra, vamos encontrar sempre edificação distribuída e ministrada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Nas pegadas do Cordeiro, além de encontrarmos salvação, satisfação e edificação, nós encontramos também a vitória, como nos diz a palavra que eu acabei de citar, inclusive, que está em Romanos 8, versículos 31 e 32. Olha só o que mais nós encontramos seguindo as pegadas do Cordeiro. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se tamanho sacrifício Deus realizou por nós, como é que Ele não nos dará a direção necessária para que possamos
caminhar em vitória, meus irmãos e minhas irmãs, ele abriu mão daquilo que havia à sua disposição e lhe era muito caro, muito precioso. Deus abriu mão do unigênito Filho para que ele se tornasse sacrifício na cruz em nosso favor e no nosso lugar. É certo que, seguindo as pegadas do Cordeiro, nós encontraremos a vitória através da manifestação de uma dimensão eterna. Encontraremos a vitória sendo transportados de uma dimensão física para uma dimensão metafísica que está além deste mundo, que está além deste contexto, que está além desta atmosfera terrena que todos nós desfrutamos e nos movemos e também existimos, irmãos e irmãs. Nas pegadas do Cordeiro, nós também nos tornamos filhos e filhas frutíferos, como nos diz a palavra de Deus em João 15, retratando a videira verdadeira, retratando o agricultor que é o responsável pelo cuidado dispensado sobre esta videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e nós somos os ramos que fomos enxertados nesta videira. João 15, versículos de número 7 e número 16, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora vamos para o versículo 16 de 15 do Evangelho de João, que também assim nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Fomos chamados e escolhidos por Deus para uma vida cheia de significados e de frutos. Caso tenhamos alguém que nos ouve nesta noite, que tenha a sensação de que a sua vida não consegue encontrar uma razão de existir, de ser e de se mover, eu quero te dizer que Jesus tem o poder de encher a nossa vida de significado. Jesus tem o poder de restaurar a nossa essência. Jesus tem o poder de nos fazer enxergar a razão pela qual fomos concebidos e estamos neste mundo. Estamos neste mundo para glorificarmos o nome de Deus. Estamos neste mundo para servir a Deus, para amar a Deus acima de todas as pessoas, para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu repito, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite pascual, nesta noite de Páscoa, nesta noite em que celebramos o nome do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, fomos chamados e escolhidos por Deus através do Cordeiro Santo para uma vida cheia de significados e também frutos. Esta pandemia e esta quarentena tem nos levado a um tempo extra que talvez há muito não tínhamos com os nossos familiares. E é por isso que neste tempo de quarentena precisamos pedir ao Senhor equilíbrio mental e espiritual para que desfrutemos com qualidade este tempo que temos obtido juntamente com os nossos familiares. Através da quarentena nós temos redescoberto a importância do significado da família, a importância do assentarmos ao redor da mesa para tomarmos uma refeição, a importância de cultuarmos juntos, a importância de orarmos juntos, a importância de retomarmos o diálogo, de retomarmos o canal de comunicação uns com os outros, a importância de deixarmos um pouco mais de lado as redes sociais para olharmos nos olhos uns dos outros, para conversar uns com os outros, para desfrutarmos da presença e da companhia da família. Coelho ou cordeiro?
quais pegadas nós queremos seguir nos próximos dias. Muitos de nós estamos sentindo a falta da igreja por não podermos celebrar a Páscoa juntamente com a família da fé, mas aprove a Deus preparar, aprove a Deus dispor de plataformas virtuais para que continuemos orando, para que continuemos cultuando, para que continuemos servindo o nome do Senhor. E eu creio que o Cordeiro Santo de Deus se faz presente na sua vida agora, na sua casa agora. E o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você: cordeiro ou coelho, quais pegadas desejamos continuar seguindo? Quem nós devemos seguir? Queremos uma vida abençoada? Queremos conhecer e usufruir o melhor de Deus? Então devemos escolher nesta noite quem nós seguiremos. Eu creio que a decisão da igreja, a decisão das famílias que cultuam a Deus conosco nesta noite é continuar seguindo as pegadas do Cordeiro Santo de Deus. Vamos orar. No nome de Jesus, feche os seus olhos. Dê as mãos para aqueles e aquelas que estão aí na sua sala, na sua casa, no seu quarto, na sua companhia. É tempo de unirmos a nossa fé, é tempo de unirmos as nossas mãos, as nossas forças, para celebrarmos com grande júbilo a vitória do Cordeiro de Deus sobre os sinais de morte. Pai, nós te bendizemos e te glorificamos, porque decidimos enquanto cristãos e cristãs nesta noite, que vamos continuar seguindo as pegadas do Cordeiro e não do coelho. Porque seguindo as pegadas do Cordeiro, encontraremos salvação, encontraremos satisfação, encontraremos edificação, vitória, encontraremos, Pai, uma vida frutífera para te servir e para te glorificar. Vai visitando o Cordeiro de Deus cada casa, cada família, vai ministrando o Cordeiro de Deus neste contexto de quarentena, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, vai restaurando os canais de comunicação entre a família, entre os familiares no nome de Jesus. Que as nossas refeições sejam tomadas com alegria e com singeleza de coração. Que nós redescubramos, à luz da intervenção do Cordeiro, o poder que há, Senhor, na vida da família que cultua o Senhor, na vida da família que realiza o culto doméstico, na vida da família que adora junto, na vida da família que celebra junto o nome santo do Senhor sobre a vida deles. Deus, fortalece esta família, fortalece a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde financeira no nome de Jesus. Visita neste momento o Cordeiro de Deus, as famílias que estão chorando a morte de seus entes queridos. Consola, conforta, ilumina, aquece essas vidas, Cordeiro de Deus, aquece esses lares, Cordeiro de Deus. Nesta noite de Páscoa, que todos os sinais de morte possam, em nome de Jesus, retroceder. Que nesta noite de Páscoa, vidas que estão agora respirando mecanicamente em leitos de UTI, sejam tocados e tocadas, restaurados e restauradas, ressuscitados e ressuscitadas no nome de Jesus. Cordeiro de Deus, cobre a vida de todos os profissionais da saúde com uma unção extra de saúde. Vai abençoando e aumentando a imunidade de todos os médicos, de todas as médicas. Toma a vida do nosso povo, da nossa nação. Toma a vida das famílias da nossa nação. Toma a vida dos empresários, dos profissionais autônomos, dos profissionais liberais. Cordeiro de Deus, que nesta noite de Páscoa as viúvas sejam visitadas, as viúvas sejam fortalecidas, os órfãos sejam assistidos no nome de Jesus. Cordeiro de Deus, que nesta noite pascal a igreja do Senhor seja fortalecida, a igreja do Senhor seja guardada,
a igreja do Senhor seja adornada e se prepare para o momento em que Cristo voltará para nos levar para a Nova Jerusalém. Lá não haverá a necessidade do sol para iluminar e aquecer durante o dia, a necessidade da lua para iluminar durante as noites frias, porque lá naquele novo lar, lá naquela pátria que será eterna, o próprio Deus haverá de iluminar a cidade com a sua glória, e o próprio Cristo será a lâmpada que de dia e de noite, sem fim, haverá de nos iluminar e haverá de nos aquecer para todo sempre. Senhor Jesus, que a tua luz seja projetada sobre a vida da tua igreja, que a tua luz seja projetada sobre as nações, que a tua luz seja projetada sobre os continentes, que a tua luz seja projetada sobre todo o globo terrestre no nome de Jesus, que não haja nenhuma fagulha de trevas sendo arquitetado ou projetado pelo inferno, mas que a tua luz possa iluminar as nações, possa iluminar os povos, possa iluminar os reinos no nome de Jesus. E que mesmo durante as madrugadas e noites, sejamos iluminados, ó Deus, por tua santa e eterna e preciosa presença. Nós oramos e pelo privilégio de termos tomado a decisão de continuar ou de continuar seguindo as pisadas, as pegadas do Cordeiro, nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs, por esta palavra, que o Espírito Santo atualize, que o Espírito Santo com excelência continue ministrando no seu coração, para que o nome dele seja sempre glorificado. Nós queremos também, neste momento em que continuamos o nosso culto, incentivar você a continuar contribuindo com seu dízimo, a continuar contribuindo com a sua oferta. A você que não é membro na nossa igreja, mas está assistindo este culto, você não deve se sentir constrangido. Este é um compromisso dos santos e das santas desta igreja. Caso você queira ofertar, fique à vontade para fazer isso. Ah, pastor, mas eu sou membro de uma outra igreja e eu quero dizimar. Não, se você é membro de uma outra igreja, você vai dizimar na sua igreja, você vai ofertar na sua igreja. Se você já tiver ofertado na sua igreja e dizimado na sua igreja, se você quiser ofertar, não há nenhum impedimento. Mas o seu primeiro compromisso é com o lugar em que você é alimentado, é com o lugar em que você serve o nome do Senhor. Então nós temos aí todos os dados, eu não vou repetir, mas você está vendo aí todos os dados da nossa igreja. Caso você queira depositar ou transferir o seu dízimo, nós temos a razão social, esta é a conta do Bradesco. Para você que deseja contribuir ofertando com as cestas básicas, nós temos uma conta específica da AMAS, cujo banco é o Banco Itaú. A razão social também está aí, Associação Metodista de Ação Social Campo Belo. Você pode fazer o seu depósito para AMAS nesta conta e dízimos e ofertas na conta do Bradesco. Caso você prefira, nós temos também o PicPay, temos aí um QR Code que você pode aproximar o seu celular desse QR Code, ele vai direcionar você para um outro link para que você possa também fazer o seu dízimo. Só aproximar aí desse QR Code, desse código que está aí no seu celular. Nós temos então essa possibilidade também de você ofertar através do PicPay. São ferramentas que Deus disponibiliza para que nós continuemos direcionando a nossa fidelidade e sustentando a vida e a missão da nossa igreja. Também é muito importante, meus irmãos e irmãs, que vocês acompanhem nesse período de quarentena a vida e a missão da igreja através das nossas redes sociais. Então o nosso culto está acontecendo através da plataforma do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, no canal da Igreja Metodista em Campo Belo no YouTube. Dê um like, é importante que você dê um joinha,
né, nas mensagens, nesta mensagem desta noite, dê o seu like. E é importante que você também ative o sininho que está aí no YouTube, para que você receba as novas notificações quando nós disponibilizarmos ali um vídeo ou quando nós realizarmos uma transmissão online, tá bom? Dentro do canal da igreja, você vai encontrar mensagens, você vai encontrar, especialmente neste final de semana, um vídeo que foi preparado pelo Ministério Infantil da nossa igreja, falando para as crianças o significado da Páscoa. E se você também puder compartilhar este vídeo lá no seu canal, lá no seu Facebook, no seu Instagram, nas redes sociais, nos ajude para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje, pela manhã, nós estávamos com quase 230 inscritos no canal da Igreja Metodista em Campo Belo. O nosso propósito, a nossa meta neste primeiro semestre é conseguirmos 500 inscritos. Então, nós contamos com você lá no canal da nossa igreja no YouTube. Também você pode acompanhar os nossos trabalhos através do perfil da igreja no Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo, ou através do Instagram, @Metodista Campo Belo. Tá bom? São esses aí os canais, as plataformas que nós estamos nos encontrando nestes dias. Próximos encontros. Terça-feira, nós vamos disponibilizar uma palavra, uma meditação breve para a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós teremos uma live às 20 horas, que é o nosso culto de oração. Vamos também compartilhar uma palavra e você vai poder, através do chat, colocar lá os seus pedidos de oração. Na sexta-feira, nós vamos também realizar uma reunião virtual da Clã, às 19h30. Depois, cada coordenador de ministério vai receber um link para poder acessar uma plataforma para que nós, então, realizemos a nossa reunião virtual da Clã. Também nós aproveitamos este momento, meus irmãos e minhas irmãs, para continuar motivando você a interceder pela vida da nação, a interceder pela vida da igreja, a interceder pela vida do pastor Alex, do seminarista Bruno, a interceder pelos líderes da nossa igreja, pelo grupo de trabalho que tem dado todo o suporte para que os nossos cultos virtuais aconteçam. Então nós louvamos a Deus pela vida do Bruno Freire, da Letícia, da Vanessa, do Antônio, do seminarista Bruno. São irmãos e irmãs importantes aí que fazem parte, deste tempo em que nós nos mobilizamos através das redes sociais. E os demais membros da igreja em Campo Belo que queiram também nos auxiliar, que gostem de trabalhar nos bastidores, que gostem de trabalhar as plataformas, fiquem à vontade para entrar em contato conosco e vir somar neste grupo tão importante na vida da nossa igreja. Nós vamos orar. E já estamos encerrando o nosso culto. Vamos orar pelos aniversariantes da semana. Temos o nosso irmão Gerson, a nossa irmã Caroline, a Maria Luísa e temos também a Júlia, que vão completar mais um ano de vida nesta semana. E nós vamos orar pela vida deles no nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Nós te damos graças por este tempo em que celebramos a vida e celebramos, Pai, a renovação do Teu amor, da Tua unção e da Tua misericórdia sobre os aniversariantes da semana. Queremos com carinho e gratidão apresentarmos a vida do Gerson, da Caroline, da Maria Luísa e da Júlia diante do teu altar. Que o teu servo e as tuas servas recebam porção dobrada de saúde, de graça, de amor e de misericórdia. Que eles continuem desfrutando dos teus cuidados, que o Senhor abençoe o corpo, a alma e o espírito de cada um destes aniversariantes preciosos. Esta, Senhor, é a nossa oração e por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora, neste momento em que nos preparamos para nos despedirmos, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Abençoe, Senhor, estas vidas que estão conosco aqui, acompanhando este culto. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que temos de compromissos no decorrer desta nova semana, que já se descortinou diante dos nossos olhos. Que o Senhor continue dando à tua igreja saúde, graça, força. Que o Senhor continue também consolidando a fé do teu povo
povo espalhado sobre a face da terra. Esta, Senhor, é a nossa oração e por tudo nós te agradecemos no nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo permaneça e prevaleça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, bom descanso e que Deus continue nos fortalecendo. Um grande abraço para todos vocês.